Considere viver com uma tranquilidade tão intensa que absolutamente nada consiga perturbar seu equilíbrio interno. Comentários negativos, insultos, dificuldades no ambiente profissional ou tensões domésticas simplesmente não afetam sua serenidade. Parece algo utópico, não é mesmo? Porém, esta realidade não está fora do alcance. Os filósofos da escola estoica, que existiram há milhares de anos, desenvolveram plenamente esta habilidade. Eles não eram indivíduos desprovidos de sentimentos, mas dominaram a capacidade de gerenciar suas reações emocionais, preservando a calma interior, mesmo quando tudo ao redor aparentava desmoronar. O estoicismo representa uma filosofia aplicável ao cotidiano, que nos instrui a concentrar esforços naquilo que podemos efetivamente transformar nossos pensamentos e reações e abandonar preocupações com elementos fora de nosso controle, como comportamentos alheios ou imprevisibilidades da existência. O aspecto mais impressionante é que estes conceitos elaborados em tempos remotos demonstram extraordinária relevância para enfrentar as tensões e irritações do acelerado mundo contemporâneo. Nesta apresentação, demonstrarei como implementar princípios estoicos para administrar sentimentos de ira e viver com maior equilíbrio. Ao adotar estas sugestões, perceberá que não há necessidade de se irritar ou se inquietar excessivamente com as ações de terceiros. A transformação não provém do exterior, mas emerge de seu mundo interno. Antes de iniciarmos, convidou-o a realizar 3 ações. Primeiramente, registre nos comentários: hoje inicia minha versão aprimorada. Adoto o estoicismo. Isto representa um compromisso pessoal para treinar sua mentalidade e existir com maior autodisciplina. Em segundo lugar, valorize esta apresentação imediatamente. Seu apoio contribui para disseminar estas ideias a um público mais amplo. Por último, prepare-se para identificar os elementos que mais ressoam com você, enquanto descobrimos conjuntamente como os ensinamentos estoicos podem revolucionar sua perspectiva existencial. Vamos iniciar? Por que a raiva é tão prejudicial? A raiva constitui uma emoção particularmente nociva. Ela prejudica aqueles em nosso círculo social e nos causa danos internos, diminuindo nossa clareza mental e conduzindo a decisões lamentáveis que posteriormente geramos arrependimento. Os estoicos consideravam a raiva um impedimento para uma existência satisfatória, pois ela nos faz perder a capacidade racional e agir impulsivamente. Ela não representa força, mas fragilidade, evidenciando nossa falta de autodomínio. A raiva, assemelha-se a um incêndio, começa com uma centelha, uma comunicação mal interpretada, uma injustiça percebida, um acontecimento inesperado. Quando alimentamos este sentimento com pensamentos negativos, transforma-se numa chama que destrói nossa tranquilidade, comprometendo relacionamentos e impactando nossa saúde. Pesquisas científicas corroboram as percepções estoicas. A raiva eleva a pressão sanguínea, compromete as defesas imunológicas e pode desencadear complicações cardíacas. Representa um tóxico para o organismo e a mente. Epicteto afirmou que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossas interpretações sobre eles. Quando alguém o ofende, o que verdadeiramente causa dor é a importância que você atribui àquela ofensa. Controlar nossa perspectiva representa o passo inicial para superar a raiva. Quando dominados pela raiva, agimos sem reflexão. Gritar ou proferir insultos pode parecer apropriado no momento, mas posteriormente percebemos que apenas agravamos a situação. Um episódio de ira pode destruir amizades ou vínculos construídos durante anos. Sêneca comparou a raiva a uma insanidade momentânea na qual perdemos o domínio sobre nós mesmos.
Frequentemente, nossas reações são desproporcionais durante um conflito com pessoas queridas. Palavras ásperas, aparentemente justificáveis no momento. Posteriormente, entretanto, compreendemos que a serenidade teria solucionado a questão. A raiva ofusca nosso discernimento, incentivando-nos a buscar vingança em vez de soluções, gerando um ciclo de ressentimentos. Os estoicos ensinam que o autocontrole e a contemplação constituem as defesas contra esse sentimento. Marco Aurélio declarava que a existência é breve e a maioria das situações que nos irritam são insignificantes. Na próxima ocasião em que sentir raiva, questione se vale realmente a pena. Nenhum elemento externo possui poder sobre você, exceto quando você permite. As emoções negativas originam-se de expectativas não realizadas. Raiva, tristeza e frustração emergem quando aguardamos algo que não se materializa. Esses sentimentos resultam da discrepância entre nossas imaginações e a realidade concreta. Presumimos que o universo deve obedecer a nossas regras particulares, e quando isso não ocorre, sentimos-nos traídos. O equívoco, contudo, reside em nossas expectativas irrealistas. Irritamo-nos porque os indivíduos não se comportam conforme desejamos, porque os planejamentos falham, porque a vida não segue nosso roteiro idealizado. Sêneca afirmava que sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade efetiva. O que nos causa sofrimento é nossa interpretação dos fatos. Por exemplo, se você acredita que seu companheiro jamais o trairia e isto acontece, a dor provém menos da traição propriamente dita e mais da expectativa rompida. Ou se espera reconhecimento de seu superior hierárquico pelo trabalho realizado e ele não demonstra apreciação, surge irritação, porque você desenvolveu uma idealização que não se confirmou. Os estoicos ensinam que a paz interior deriva do abandono de expectativas. Isso não significa resignação passiva, mas compreender que não controlamos terceiros ou acontecimentos, apenas nossas próprias reações. Epicteto recomendava aceitar os eventos como se fossem nossa própria escolha, pois resistir à realidade gera sofrimento desnecessário. Ao deixarmos de exigir que o mundo corresponda a nossas regras pessoais, reduzimos significativamente a raiva. Em vez de nos frustrarmos com insucessos, questionamos qual aprendizado posso extrair desta situação. A serenidade reside na capacidade de fluir com a realidade, não em conflito permanente com ela. O perdão elimina a raiva. A raiva representa um fardo que carregamos inconscientemente. Preservamos mágoas imaginando que assim punimos quem nos feriu, mas somos nós que sofremos as consequências. Ela subtrai nossa paz e nos aprisiona ao passado. O perdão constitui a chave para nossa libertação. Não significa aprovar o erro ou simplesmente esquecer, mas cessar o sofrimento por algo já transcorrido. Perdoar é um presente que oferecemos a nós mesmos, uma forma de recuperar a tranquilidade interior. Quando retemos a raiva, revivemos constantemente a dor associada. Marco Aurélio afirmava que a melhor punição para quem nos causou sofrimento é não nos tornarmos semelhantes a ele. Manter-se irado significa conceder poder sobre você a essa pessoa. O perdão restitui seu autocontrole. Considere alguém traído por um amigo próximo. O ressentimento não prejudica o traidor, mas sim quem o conserva internamente. Perdoar significa aceitar que o passado é imutável e não deve comandar seu presente. Não implica renovar a confiança, mas impedir que aquela situação continue, afetando sua vida. O ato de perdoar demanda coragem, pois representa a decisão consciente de libertar-se da dor. Sêneca observava que a raiva nos priva do autodomínio. Se alguém o magoa e você reage com rancor, está transferindo poder a essa pessoa.
Contudo, ao perdoar, você recupera sua paz interior. Epicteto lembrava constantemente que não controlamos os outros, apenas nossas respostas aos seus atos. Ao perdoar, você se liberta do dispêndio de energia com algo que existe exclusivamente em sua mente. A verdadeira represália consiste em seguir adiante, sem permitir que a raiva o consuma. Aprenda a não reagir instantaneamente. Quando algo nos irrita, nosso impulso natural é responder imediatamente, dominados pela emoção. Desejamos nos defender, demonstrar nossa razão. Entretanto, nesse momento específico, agimos por instinto primário, não orientados pela racionalidade. É quando expressamos ideias das quais posteriormente nos arrependemos ou agravamos a situação. A capacidade de não reagir nos confere controle sobre nossas respostas e evitamos desgaste emocional desnecessário. Pausar antes de responder, resistir ao impulso imediato, representa verdadeiro domínio sobre si mesmo. Não significa reprimir o sentimento, mas treinar a mente para não ser dominada por ele. Marco Aurélio sustentava que a melhor maneira de lidar com uma ofensa é não se comportar como aquele que o ofendeu. Reagir com raiva significa cair na armadilha preparada pelo outro. Manter a calma demonstra que sua paz interior não depende de fatores externos. No cotidiano, surgem inúmeras oportunidades para exercitar este princípio. Um colega profere comentário desagradável, um motorista intercepta seu caminho, um familiar provoca irritação. Você decide se alimentará o conflito ou analisará a situação com serenidade, respondendo com sabedoria. Epicteto declarava que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas nossa interpretação deles. Se alguém o critica e você interpreta como ataque pessoal, reagirá com hostilidade. Porém, se refletir sobre a real importância daquela crítica, poderá responder com equilíbrio. Sêneca afirmava que o tempo funciona como filtro para as emoções. O que hoje parece grave, amanhã poderá ser insignificante. Aguardar antes de reagir proporciona clareza mental. Não reagir impulsivamente não significa aceitar desrespeito, mas escolher agir orientado pela razão. Avalie se determinada situação merece resposta e, em caso afirmativo, será mais eficaz quando proveniente de mente tranquila. Quando sentir impulso para reagir imediatamente, lembre-se que você pode permitir que uma emoção se dissipe naturalmente. Adotando esta prática, os conflitos diminuem, o estresse reduz e as provocações perdem eficácia. Não reagir instantaneamente representa liberdade para determinar suas respostas sem ser controlado por elementos externos. Viver orientado por um propósito afasta a raiva. Sem propósito definido, a existência parece vazia, desprovida de direção. Despertar sem motivação para prosseguir transforma-se em rotina monótona, e este vazio existencial gera frustrações e reações desproporcionais. Qualquer dificuldade aparenta dimensões enormes, porque não existe um objetivo maior para concentrar a atenção. Os sábios estoicos reconheciam que a serenidade provém de uma vida intencionalmente alinhada com valores fundamentais, algo que confere significado à existência. Sem este elemento norteador, tudo se converte em distração, o congestionamento irrita, palavras causam mágoas profundas, a vida parece perpetuamente injusta. Com propósito definido, estas situações perdem relevância porque seu foco direcionasse ao que verdadeiramente importa. Marco Aurélio sugeria questionamentos essenciais. Por que existo? O que possui real valor para mim? Conhecendo estas respostas, as frustrações cotidianas deixam de exercer domínio sobre você. Você não responde a provocações porque sua energia concentra-se em algo verdadeiramente valioso. Recorda um período pessoal sem direcionamento,
aprisionado numa rotina desprovida de entusiasmo. Tudo me causava irritação, porque eu carecia de motivação para despertar cada manhã. Quando finalmente descobri meu propósito, criar conteúdo significativo e auxiliar outras pessoas, os problemas transformaram-se em meros detalhes. A raiva dissipou-se porque eu estava concentrado naquilo que genuinamente valia a pena. Epicteto afirmava que propósito não se descobre passivamente, mas se cria ativamente. Você determina quem deseja ser e o que pretende oferecer ao mundo. Não consiste em aguardar inspiração, mas em agir deliberadamente. Buscar aquilo que o faz sentir-se verdadeiramente vivo. Com propósito estabelecido, a frustração diminui, porque você não se apega a elementos fora de seu controle. Desafios transformam-se em componentes naturais da jornada e cada dia adquire significado próprio. Se a vida frequentemente o frustra, questione se possui um propósito claramente definido. Identifique o que genuinamente o motiva e a raiva se transformará em mero ruído de fundo. Treine sua mente para responder diferentemente aos estímulos. O cérebro não está condenado a reagir sempre de maneira idêntica. Através da neuroplasticidade, podemos condicioná-lo a responder com serenidade a situações que anteriormente desencadeavam irritação. É uma inverdade acreditar que o cérebro não pode mudar. O cérebro possui flexibilidade semelhante a um músculo. Quando respondemos constantemente com irritação, fortalecemos esse padrão comportamental. Porém, ao reagirmos com tranquilidade, estabelecemos um novo padrão de resposta. Diante de situações provocadoras, nossa tendência natural é seguir o comportamento habitual. Você não está condenado a sempre reagir com hostilidade. Nosso cérebro demonstra impressionante adaptabilidade graças à neuroplasticidade, que representa a capacidade de estabelecer novas conexões neurais baseadas em comportamentos praticados repetidamente. Isto significa que podemos condicionar nossa mente a responder com equilíbrio a circunstâncias que anteriormente desencadeavam irritação. A crença de "sou assim e não consigo mudar" constitui uma falácia. O cérebro funciona similarmente a um músculo. Quanto mais um comportamento é praticado, maior sua consolidação. Quando reagimos agressivamente a cada provocação, fortalecemos esse padrão neural. Entretanto, ao escolhermos responder com equanimidade, desenvolvemos um novo padrão que, mediante prática consistente, torna-se nossa resposta natural. Quando algo provoca irritação, o impulso imediato conduz ao padrão comportamental antigo. Contudo, ao interromper essa sequência e responder diferentemente, iniciamos a formação de uma nova via neural. Este processo exige esforço consciente e repetição sistemática, pois novos hábitos demandam tempo para consolidação. Recordou-me quando meu animal de estimação danificou algo valioso para mim. Meu impulso inicial era expressar irritação, mas optei por respirar profundamente e acariciá-lo. Experimentei raiva internamente, mas deliberadamente escolhi a serenidade. Foi necessário repetir este comportamento em diversas situações similares, e gradualmente meu cérebro aprendeu que tais incidentes não justificavam reações iradas. A tensão que anteriormente experimentava dissipou-se com o tempo. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, compreendiam que exercemos controle sobre nossas respostas mentais. Mesmo sem conhecimento formal sobre neuroplasticidade, ele afirmava que possuímos domínio sobre nossa mente, não sobre circunstâncias externas. Evidências científicas corroboram esta perspectiva cada vez que resistimos ao impulso da raiva e optamos pela serenidade. Fortalecemos este novo padrão neural. Este processo não ocorre instantaneamente, requer paciência considerável.
Inicialmente, pode parecer que está simplesmente suprimindo a raiva, mas com persistência, a tranquilidade torna-se sua resposta automática. Eventualmente, situações que anteriormente provocavam intensa irritação parecerão insignificantes, porque seu cérebro adaptou-se a uma nova forma de processá-las. A raiva representa um hábito que podemos desaprender, enquanto a serenidade constitui um comportamento que podemos desenvolver. Inicie hoje mesmo na próxima situação conflituosa. Pause, respire conscientemente e escolha a calma como resposta. O amor e a gratidão superam a raiva. A raiva representa uma emoção que consome energia vital e compromete nosso autocontrole. Podemos neutralizá-la através do amor e da gratidão, redirecionando nossa atenção daquilo que consideramos errado para o que genuinamente valorizamos. Estas práticas não eliminam instantaneamente a irritação, mas com exercício constante manifestam seu poder transformador porque nos auxiliam a perceber a existência sob perspectiva mais positiva. Quando dominados pela raiva, nossa mente permanece fixada no problema ou na injustiça percebida. Ao concentrarmos atenção naquilo que amamos ou pelo qual demonstramos gratidão, redirecionamos a energia da raiva e recuperamos nossa estabilidade emocional. O amor nos relembra o que verdadeiramente importa. Quando irritados com alguém, questioneis se desejo vencer esta discussão ou preservar este relacionamento. Quando priorizamos o vínculo afetivo, provar nossa razão perde relevância. A raiva busca retaliação, o amor procura compreensão e conexão genuína. Por exemplo, durante um desentendimento com um amigo próximo, relembre os momentos significativos compartilhados. Isso modificará sua escolha de palavras, favorecendo expressões afetuosas em detrimento de manifestações agressivas. A gratidão também representa instrumento poderoso. É virtualmente impossível experimentar simultaneamente ressentimento e gratidão. Se algo provoca sua irritação, interrompa o processo e identifique 3 elementos pelos quais sente gratidão: sua saúde, uma pessoa querida, uma oportunidade recebida. Este exercício aparentemente simples redireciona sua mente e restitui seu autocontrole. Experimentei pessoalmente esta abordagem durante período em que me irritava facilmente. Quando percebia o surgimento da raiva, interrompia o processo e identificava algo pelo qual manifestava gratidão, como estar vivo ou contar com apoio emocional. Inicialmente parecia artificial, mas com prática sistemática, minha mente iniciou este processo automaticamente. Certa ocasião, alguém demonstrou grosseria comigo e imediatamente pensei: sou grato por minha saúde e pela capacidade de seguir adiante. Isso preservou minha serenidade não porque aquela pessoa merecia consideração, mas porque priorizei minha paz interior. Marco Aurélio observava que a existência é breve, questionando por que desperdiçá-la com sentimentos de raiva. Epicteto ensinava que nossas emoções dependem fundamentalmente daquilo que escolhemos contemplar. Concentrar-se nos aspectos positivos enfraquece gradualmente a raiva mediante prática diária. Amor e gratidão transformam-se em hábitos que promovem maior equilíbrio emocional e menor reatividade, não porque o mundo exterior modificou-se, mas porque você aprendeu a percebê-lo diferentemente. Estabeleça limites claros. Sem fronteiras bem definidas, você permite que terceiros determinem como tratá-lo, acumulando frustração e raiva internamente. Estabelecer limites não significa adotar postura agressiva ou rejeitar relacionamentos, mas comunicar com tranquilidade e firmeza os parâmetros de sua paciência, tempo e energia.
Constitui sua responsabilidade definir o que está disposto a aceitar. Quando omite esta definição, transmite a impressão de que desrespeito é aceitável e esta tensão, eventualmente, transforma-se em raiva manifesta. Limites protegem sua tranquilidade interior e promovem relações interpessoais fundamentadas no respeito mútuo. Frequentemente evitamos expressar negativas por receio de conflitos ou de parecermos egoístas. Entretanto, a ausência de limites claros gera conflito interno, resultando em esgotamento emocional. Quando alguém ultrapassa um limite e você não reage adequadamente, reforça involuntariamente este comportamento transgressor. Contudo, ao demonstrar assertivamente que não aceita determinadas condutas, evidencia seu alto valor. Não há necessidade de confrontos, simplesmente expresse com clareza: não aceito este tipo de comentário, ou meu tempo é valioso. Por favor, respeite isso, sempre mantendo o tom sereno. Recordo o período em que permitia constantes interrupções. Durante meu trabalho, considerava esta permissividade como expressão de gentileza, mas experimentava crescente frustração. Decidi modificar esta dinâmica, comunicando tranquilamente: estou ocupado neste momento, conversaremos posteriormente. Inicialmente, algumas pessoas estranharam esta nova postura, mas gradualmente passaram a respeitar meu espaço pessoal e experimentei maior valorização profissional. Epicteto afirmava que controlamos nossa postura, não as ações alheias. Não podemos impedir manifestações desrespeitosas, mas podemos determinar nossa resposta a elas. Sêneca ensinava que a verdadeira força reside na preservação da calma, mesmo ao expressar negativas. Estabelecer limites exige coragem, pois demonstra autorrespeito. Não espere que outros intuam o que lhe causa desconforto, comunique com clareza. Se mesmo assim alguém persiste em desrespeitar seus limites, questione a viabilidade de manter este relacionamento. Limites não visam controlar comportamentos alheios, mas proteger sua serenidade interior. Com prática consistente, você desenvolve ambiente onde a raiva diminui naturalmente, porque os relacionamentos tornam-se mais equitativos e equilibrados. Nem tudo merece seu investimento energético. Cotidianamente, enfrentamos provocações, comentários desnecessários ou problemas aparentemente insignificantes que tentam comprometer nossa estabilidade emocional. Entretanto, a maioria destes incidentes carece de importância genuína. Desperdiçamos energia com situações que amanhã sequer recordaremos, como críticas infundadas ou discussões triviais. A chave para preservar paz interior consiste em selecionar criteriosamente onde investir sua energia. Nem tudo merece sua atenção focalizada. Quando algo provoca irritação, questione: isto terá relevância daqui a um mês? Afeta substancialmente minha existência ou identidade? Se a resposta for negativa, simplesmente ignore. Esta escolha consciente protege você de distrações desnecessárias e preserva sua tranquilidade. Marco Aurélio afirmava que a paz interior provém de ignorar aquilo que não nos pertence legitimamente. Se um desconhecido profere insultos na via pública, isto modifica seu valor intrínseco. Se recebe críticas em ambiente virtual, isto define sua essência. Provocações somente afetam você quando lhes confere poder sobre seu estado emocional. Epicteto ensinava que não devemos ser escravizados por opiniões alheias. Frequentemente investimos energia em elementos fora de nosso controle, opiniões de terceiros, dificuldades externas, expectativas sociais. Considerando que nossa reserva energética é limitada, o convite é para direcioná-la àquilo que promove desenvolvimento pessoal, objetivos significativos, relacionamentos valiosos, bem-estar integral.
Recordo o período em que qualquer crítica abalava profundamente minha estabilidade emocional, como se definisse minha identidade. Posteriormente, compreendi que representava desperdício de recursos internos. Comecei a questionar: vale realmente investir energia respondendo a isto? Frequentemente, o silêncio constituía a resposta mais adequada, não por covardia, mas pela decisão consciente de preservar meu equilíbrio. Ignorar elementos irrelevantes não representa frieza emocional, mas priorização daquilo que genuinamente importa. Os filósofos estoicos buscavam controlar suas reações internas, não o ambiente externo. A verdadeira força reside na capacidade de selecionar criteriosamente quais confrontos justificam seu investimento energético. Quando você filtra conscientemente o que merece atenção focalizada, a raiva diminui naturalmente e sua energia vital direciona-se para atividades construtivas, aprendizado, desenvolvimento pessoal, qualidade existencial. Você não impede críticas externas, mas determina soberanamente se elas comprometerão sua estabilidade emocional. Esta representa a autêntica liberdade estoica. Separe fatos de interpretações. Frequentemente sofremos não pelos acontecimentos objetivos, mas pelo significado que lhes atribuímos. Nossa mente elabora narrativas sobre os fatos, e estas construções mentais, não os eventos concretos, geram sentimentos de raiva ou tristeza. Os filósofos estoicos ensinavam que a serenidade deriva da capacidade de distinguir claramente o fato objetivo da interpretação subjetiva. Sem esta prática discriminativa, reagimos a construções mentais desprovidas de realidade concreta, aprisionando-nos em estados emocionais desnecessários. Mediante treinamento sistemático, podemos questionar estas narrativas e responder com discernimento. Se alguém o classifica como inútil, o fato objetivo consiste apenas na emissão sonora de uma palavra. Entretanto, se você aceita esta classificação como verdade, a interpretação subjetiva causa sofrimento. E se você realmente fosse inútil? O sofrimento provém da narrativa que você aceita, não do fato objetivo. Epicteto declarava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossa percepção deles. Uma crítica pode representar ataque pessoal ou oportunidade de aprimoramento, dependendo exclusivamente de sua interpretação. Nossa mente habitualmente cria rótulos limitantes. Sou fracassado. Ninguém me valoriza. Entretanto, estas construções derivam de experiências passadas ou julgamentos aceitos acriticamente. Separar fatos objetivos de interpretações subjetivas. Exige pausa consciente para questionar isto. Representa verdade absoluta. Recordo o período em que me considerava incapaz para determinadas atividades porque alguém instilou esta crença. Cada novo desafio evocava a voz interior: você é incompetente. Certo dia, questionei qual é o fato objetivo. Constatei que havia superado dificuldades anteriormente. Aquela narrativa representava apenas crença limitante, não realidade concreta. Com prática sistemática, comecei a questionar estes pensamentos e a raiva diminuiu significativamente. Marco Aurélio recomendava questionar: isto é realmente tão grave? Isto representa verdade inquestionável? Quase invariavelmente, a resposta é negativa. Exercite sua mente para perceber fatos objetivos sem distorções interpretativas. Uma crítica representa simplesmente expressão de opinião alheia, não confirmação de incompetência pessoal. Este processo não ocorre imediatamente, requer repetição constante, mas cada questionamento interpretativo representa recuperação parcial de controle interno. A serenidade provém da capacidade de viver fundamentado em realidade objetiva, não aprisionado em narrativas mentais distorcidas.
Como gerenciar efetivamente a raiva, reconhecer, investigar, nutrir. A raiva assemelha-se a incêndio interno, mas você pode desenvolver autocontrole mediante prática sistemática do método RIM. Reconhecer, investigar, nutrir abordagem prática para administrar sentimentos de raiva sem explosões emocionais. Ou repressão disfuncional. Representa processo que requer treinamento disciplinado, mas transforma raiva em oportunidade de crescimento pessoal. Os filósofos estoicos utilizavam reflexão sistemática para dominar estados emocionais, e esta metodologia fundamenta-se neste princípio. Primeiramente, reconheça a presença da raiva, não negue nem ignore sua existência. Identifique conscientemente: estou experimentando raiva neste momento. Esta constatação estabelece distanciamento entre você e o estado emocional. Marco Aurélio recomendava observar sentimentos como fenômenos transitórios, não como componentes identitários permanentes. Posteriormente, investigue a causa subjacente, questionando por que experimento esta reação emocional. A raiva frequentemente origina-se de medos inconscientes, inseguranças não processadas ou expectativas frustradas. Epicteto ensinava que não são os eventos externos que nos afetam, mas nossas interpretações subjetivas. Compreender a origem essencial enfraquece a intensidade da emoção. Finalmente, nutra o aspecto interno que necessita acolhimento. Demonstre gentileza consigo mesmo, evitando autocondenação. Talvez necessite tempo para processamento emocional ou modificação de crença limitante. Marco Aurélio recomendava autocompaixão e paciência. Com prática regular, o método RIM reduz progressivamente o poder desestabilizador da raiva. Você continuará experimentando este sentimento, mas desenvolverá capacidade de administrá-lo sem comprometer sua estabilidade interior. A raiva transforma-se em emoção transitória, não imperativo comportamental. Gradualmente, este processo proporciona liberdade emocional, permitindo respostas fundamentadas em sabedoria, não em impulsos momentâneos. Parabéns por sua perseverança em completar esta exposição. Concluir esta apresentação demonstra seu compromisso em desenvolver versão aprimorada de si mesmo. Espero que estes princípios estoicos tenham despertado em você motivação interior, evidenciando a possibilidade de administrar sentimentos de raiva e viver com maior serenidade, mesmo em contexto repleto de desafios. O estoicismo transcende mera filosofia histórica, representa guia prático para enfrentar a existência, com coragem, tranquilidade e discernimento. Cada ensinamento compartilhado hoje, desde o perdão até a seleção criteriosa de investimento energético, constitui instrumento aplicável cotidianamente. Inicie modestamente na próxima experiência de raiva iminente, interrompa o processo, respire conscientemente e relembre um destes princípios. Gradualmente, perceberá que a serenidade integra-se naturalmente à sua constituição essencial. Desafiou a implementar estes conhecimentos, selecione um princípio específico desta apresentação e pratique-o sistematicamente durante uma semana. Pode ser não reagir a provocações ou focalizar gratidão. Observe as transformações em sua mentalidade e relacionamentos interpessoais. Não interrompa sua exploração aqui. O estoicismo oferece abundante sabedoria prática, ensinamentos aplicáveis em todas as dimensões existenciais. Se apreciou os conhecimentos adquiridos, registre seu comentário. Se hesita sobre o conteúdo, simplesmente escreva "muito obrigado". Apreciarei confirmação de que você acompanhou integralmente esta exposição.
inscrito caso ainda não tenha se inscrito em nosso canal. Faça-o agora e integre nossa comunidade dedicada ao desenvolvimento pessoal. Adicionalmente, disponibilizamos 2 apresentações complementares repletas de sabedoria estoica para aprofundamento. Implemente estes princípios em sua existência. Absorva integralmente estes ensinamentos. Preserve sua serenidade interior e aguardamos reencontrá-lo em nossa próxima apresentação. Se você quer mesmo sair da estagnação e construir uma mente mais forte, resiliente e focada, então não perde tempo. Clica agora no link da descrição ou no comentário fixado e começa sua mudança hoje.